Ora, no último vídeo eu falei do Teorema de Pitágoras. Para quem não viu, vou deixar aqui o link alguns aqui na parte de cima. E depois podem ver então e voltar a este. Mas basicamente dizia que se estivéssemos na presença de um triângulo retângulo, necessariamente teríamos esta relação entre os comprimentos dos lados. Ou seja, o lado maior, o quadrado do lado maior seria igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Okay? Prova-se também a situação inversa, ou seja, se eu não souber classificar, se eu não souber muito pouco em relação a um triângulo e não souber se é ou não retângulo, mas se tenho as medidas dos lados e se verifico que a relação entre a medida do lado maior e dos outros dois é deste género assim, h ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, daqui então eu também posso retirar a conclusão de que se trata de um triângulo retângulo. Okay? Portanto, isto não se passaria se esta relação aqui não se verificasse. Retângulo. Okay? Isto aqui chama-se o recíproco do Teorema de Pitágoras. Okay? Por exemplo, se me derem um triângulo com medidas raiz de 50, 9 e 12, e eu não tiver qualquer informação adicional, apenas o comprimento de todos os lados deste triângulo, pergunto-me se este triângulo pode ser um triângulo retângulo. Então, vamos verificar qual destes lados é maior. Portanto, a raiz de 50, podemos sempre ir buscar uma aproximação à calculadora, mas a raiz de 49 é 7. Portanto, este número não deverá ser muito maior do que 7 e, portanto, confirma-se na calculadora, portanto, um valor ligeiramente maior do que 7. Okay? O lado maior, então, é 12. Vamos, então, verificar se verifica aquela relação prevista no Teorema de Pitágoras. Então, 12 ao quadrado tem de ser igual a raiz de 50 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Ora, 12 ao quadrado é 144. Daqui, esta raiz vai cortar com este quadrado e fica apenas 50 e 9 ao quadrado é 81. Okay? Vamos então somar 81 com 50 e isto vai dar 131. 144 é igual a 131. Okay? Mas isto não é verdadeiro. Portanto, aqui não é igual. Daqui então, só pelo facto desta igualdade não se verificar, eu tiro a conclusão de que isto aqui não é um triângulo retângulo. Okay? Será de outro género qualquer. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Portanto, não é um triângulo retângulo. Agora, se me derem os lados, raiz de 63, 9 e 12, agora se calhar temos aqui algo mais interessante. Vamos então ver. Ficamos com 12 ao quadrado é igual a raiz de 63 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Okay? Mais uma vez, 12 ao quadrado é 144. Aqui este quadrado corta com esta raiz, fica apenas 63. E 9 ao quadrado continua a ser 81, tal como há pouco. Ficamos com 144 é igual a... E agora vamos à nossa calculadora ver então quanto é que é a soma de 63 com 81. Cá está, 144. Mas agora sim, coisas mais interessantes. Portanto, agora verifica-se de facto esta igualdade e posso concluir que um triângulo com lados raiz de 63, 9 e 12 é triângulo retângulo. Necessariamente. Okay? E agora uma outra situação. No vídeo anterior eu tinha deixado aqui como exemplo este triângulo, tal e qual como está, em que os lados eram 3, 4 e 5. Okay? E tínhamos chegado à conclusão que 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 16 mais 9 dá 25 e, portanto, este triângulo é um triângulo retângulo. E estes lados aqui têm uma particularidade. Normalmente, muitas vezes o que nós vamos verificar é que pelo menos um dos lados não tem necessariamente que ser um número natural. Mas aqui, nesta situação, tanto as medidas dos catetos como a medida da hipotenusa são todos eles constituídos por números naturais. Portanto, número 3, 4 e 5
têm um nome especial, precisamente porque, não sendo uma exceção, são dignos de nota. Sempre que tivermos um triângulo retângulo em que todos os lados têm comprimentos correspondem a números naturais, nós vamos chamar-lhe ternos pitagóricos. Okay? Ternos pitagóricos. Ternos são conjuntos de 3. Portanto, 1, 2, 3. Ternos pitagóricos. Sempre que um deles não for um número inteiro, automaticamente deixa de ser um terno pitagórico, passa a ser uma outra combinação qualquer, que continua a ser especial pelo facto de permitir concluir que se trata de um triângulo retângulo, mas já não é um terno pitagórico. Só a título de curiosidade, eu vou deixar também aqui outros exemplos, como por exemplo os números 5, 12 e 13, 7, 24 e 25, ou por exemplo 8, 15 e 17. Okay? Prova-se que qualquer um deles é um terno pitagórico. Por exemplo, vamos só analisar este aqui. Vamos lá ver se verifica a relação do teorema de Pitágoras para este aqui. Então, o lado maior mede 13. Então, 13 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ora, 13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25 e 12 ao quadrado é 144. Vamos então ver quanto é que vai dar esta soma. 144 mais 25, ok, 169. Portanto, 169 é igual a 169. Portanto, este aqui são lados, caso tivéssemos alguma dúvida, agora já não temos, são mesmo lados de um triângulo retângulo. E como são todos inteiros, então vamos chamar de ternos pitagóricos. Se um deles fosse um número não inteiro, automaticamente deixaria de ser um terno pitagórico. Mas agora surge aqui uma questão, que é a seguinte. E se tivermos um triângulo em que não se verificar esta relação, em que o quadrado do lado maior é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados? Bom, se verificar, é um triângulo retângulo. Se não se verificar, nós também podemos tirar algumas conclusões em relação ao tipo de triângulo que se trata. Eu tenho aqui na figura um triângulo retângulo e com os quadrados construídos sobre os catetos e sobre a hipotenusa. E agora vou fazer o seguinte, vou fazer um dos ângulos, aquele ângulo reto, começar a abrir mais e vou deixar os comprimentos dos catetos exatamente com o mesmo comprimento. E, portanto, o lado maior, que entretanto depois vai deixar de se tratar de uma hipotenusa, mas continua a ser sempre o lado maior, vai ter necessariamente que sofrer alterações. Então vamos ver, à medida que o ângulo vai aumentando progressivamente, também o lado maior vai aumentando progressivamente, mas reparem que a área dos outros dois quadrados, o quadrado verde e o quadrado roxo, vão ficar exatamente com o mesmo comprimento. Porquê? Porque eu não estou a variar aqueles lados. Fica apenas a variar o lado maior. E, portanto, o quadrado daquele lado vai aumentar quando eu começo a aumentar gradualmente o ângulo para além do ângulo reto. Então, se nós estivermos na presença destes triângulos, que são triângulos obtusângulos, okay? Então, triângulos obtusângulos, então sai automaticamente que o que se verifica é que a relação entre os lados vai ser h ao quadrado é sempre maior que a soma dos quadrados, das áreas dos quadrados construídos sobre os outros dois lados menores. Sempre. Por outro lado, agora vamos fechar o ângulo e ver o que é que acontece. Quando nós começamos a fechar o ângulo, está. Portanto, a soma dos outros dois lados mantém-se exatamente na mesma, mas agora o quadrado construído sobre o outro lado começa a diminuir progressivamente, não é? E, portanto, nos triângulos acotângulos, verifica-se que a relação inversa é esta, ou seja, h ao quadrado é menor que a ao quadrado mais b ao quadrado. Okay? E é assim que nós vamos poder classificar triângulos em relação aos ângulos. Okay? Se
for um triângulo obtusângulo, então um dos ângulos tem que ser necessariamente obtuso e verifica-se que um quadrado construído sobre o lado maior é sempre superior à soma dos outros dois. Se o lado maior tiver um determinado quadrado e for menor que a soma dos outros dois, então trata-se necessariamente de um triângulo acotângulo. Portanto, mesmo não se verificando a igualdade do teorema de Pitágoras, ainda assim podemos tirar conclusões em relação aos ângulos dos triângulos. E isso já é qualquer coisa. Ora, e como exemplo, deixo aqui um triângulo com os seguintes lados: 6, 5 e 3. E aquilo que me pedem era para classificar em relação aos ângulos. Okay? Ou seja, se trata de um acotângulo, triângulo acotângulo, retângulo ou obtusângulo. Então vamos ver. Vamos pegar no lado maior e vamos elevar ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. Agora vamos pegar nos outros dois mais pequenos e vamos elevar ao quadrado e somar. 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 25 mais 9. Ok? E 25 mais 9 vai dar 34. Então, estamos na presença da situação. 36 é claramente maior do que 34. Portanto, este lado ao quadrado é maior que a soma destes dois. Ou seja, h ao quadrado é superior a a ao quadrado mais b ao quadrado. E quando isto se verifica, então estamos na presença de um triângulo obtusângulo. Okay? Garantidamente. Portanto, em que quanto maior for esta diferença, em particular, maior é o ângulo obtuso. Neste caso não é muito maior do que o ângulo reto, mas mesmo assim é um triângulo obtusângulo. Okay? Fica como exemplo da aplicação destas outras relações entre os lados de um triângulo qualquer.